uma situação insustentável para ambos, tá? Porque os dois que despencaram aqui da torre. Uma situação insustentável para ambos está chegando ao fim. Ou pode ser o fim do relacionamento, mas também pode ser o fim de uma briga. Sabe aquelas brigas que vão se estendendo ao longo dos anos? Talvez vocês se resolvam com relação a isso, tá? Ela fala também de uma baixa energia. É engraçado que parece estar meio relacionado até com o relacionamento afetivo aqui. Vê se não é você que está com uma baixa energia. Olá, fãs do tarô. Aqui é Célia Rios e você está na Rios Bem-Estar. Vem comigo hoje acompanhar essa leitura atemporal e coletiva da Mandala Astrológica Essencial, desenvolvida pela Rios Bem-Estar, sobre o signo de Virgem. Se você tem Sol ou mesmo ascendente em Virgem, essa leitura foi criada para você, com reflexões para os próximos 30 dias. E eu já começo pedindo desculpas ainda pela minha voz. Eu estou me recuperando, ou não, de uma gripe que me adorou, porque ela não vai mais embora, ela não me larga mais. E acabou atingindo um pouco a minha voz. A gente vai abrir agora essa carta, que é a casa 0, tá? É a casa da síntese. O helicóptero, fazia tempo que você não passava aqui. Ela vai dar o tom geral, assim, do período, desses próximos 30 dias, tá? Então, ela vai ser o climão, né, do seu mês virginiano. E, assim, ela vai falar o que harmoniza essa leitura aqui, que a gente vai ver para os próximos 30 dias. Ai, que lindo! Então, aqui a gente vê, né, esse cachorro, esse doguinho fofíssimo falando. A ansiedade mente. Então, assim, não tem nenhuma desgraça chegando aí pelo caminho, né? Não tem nada, nenhuma tragédia chegando, né? E você está gerenciando tudo muito bem. Você está administrando super bem a sua vida. Então, assim, para quem sofre de ansiedade, né, a gente sempre acha que aquilo que a gente está pensando é o que está acontecendo. E aqui ele está falando, a ansiedade mente para você. Você, às vezes, tem crises de ansiedade? Me deixa aqui nos comentários. E o que você faz para se livrar dessas crises? Assiste até o final, que eu vou dar uma dica terapêutica, tá? Uma sugestão terapêutica de aromaterapia para você lidar com essa ansiedade, tá bom, Virgem? E agora a gente vai falar sobre a casa 4, aqui, ó, que é a casa da família, é a casa da casa, né? A casa do lar. Então, ela relaciona-se ao lar, ao passado e à história de vida, como a infância e as raízes, ao ambiente e à constituição familiar. E, lógico, né, falando tanto de família, de antepassados, de passado, Câncer tinha que ser o signo correspondente, Virgem. E aqui apareceu o mundo, mas nesse aspecto luz aqui, né, nesse tarô dos gatinhos brancos, né, ele traz uma dica para você. Ele está falando, né? Aumente as circunstâncias favoráveis, tenha objetivos elevados e aproveite o sucesso pessoal. Por quê? Porque o mundo é a carta da completude, Virgem. Então, quando você chega lá, sabe? Quando você alcança tudo que você almejou. Só que aqui ele está falando para você aumentar as circunstâncias favoráveis, né? Tenha objetivos elevados, ou seja, queira além daquilo que você já alcançou. Olha que bacana. E aproveite o sucesso pessoal, né? Curta o seu próprio sucesso. Então, o que ele está falando aqui, Virgem, é sobre o seu aspecto luz, para você aproveitar a seu favor, tá? E agora, aqui a gente vai ver no aspecto sombra, né? E saiu esse arcano da estrela. Quando ela sai no aspecto luz, ela é super
otimista, né, positiva. Só que quando ela sai no aspecto luz, às vezes ela pode estar falando de um certo desânimo, Virgem. Você percebe se ultimamente, né, você anda com essa falta de fé, sabe? Esse desânimo, esse pessimismo. Ou se observe, como a gente está falando daqui os 30 dias, né? Daqui até 30 dias, veja se você não anda com uma certa desesperança, sabe, pelas coisas. Se você perceber que entrou nesse lance da desesperança, principalmente entre as relações familiares, né? Ou não só relações, como você se sente dentro da sua casa também. Então, você vai pegar o seu sucesso pessoal, fazer ele trabalhar a seu favor, você vai almejar, como se diz, objetivos mais elevados do que os que você já tem, e você vai conversar com essa carta aqui, tá? Que é a ansiedade mente. Se você tá achando, porque aqui apareceu um aspecto de pessimismo, de negatividade, pode ser sua ansiedade falando, Virgem. E ele tá te avisando, não vai acontecer nada de ruim. Você tá fazendo tudo certo, você tá gerenciando tudo muito bem. Ou seja, é a carta do mundo. Você percebe que na parte aqui de baixo você tá vivendo a carta do mundo, porque você tá fazendo tudo muito bem, e na parte de cima dessa carta você tá sendo a estrela invertida. É impressionante como que as cartas conversam entre si. Então, no seu aspecto familiar, né, trabalhe a seu favor as habilidades que você tem e o seu sucesso pessoal, né? E livre-se dessa negatividade, tá? Pensa que tudo é ansiedade falando, e a ansiedade mente pra caramba. Agora a gente vai para a 7ª casa, tá? A 7ª casa é a casa dos relacionamentos. Você é fã de tarô? Curta esse vídeo, se inscreva no canal e já ative o sininho para receber todas as notificações. Então, quando a gente entra nessa casa dos relacionamentos, ela está relacionada ao casamento e aos relacionamentos amorosos, mas também aos conflitos, casos na justiça e contratos, né? O seu signo correspondente é Libra, porque tem a balancinha ali. Aí, Virgem, seu aspecto luz. Olha que legal, veio a torre. Ai, Célia, como assim o aspecto luz veio a torre? Gente, a torre nem sempre é algo negativo, tá? Muitas vezes é algo que você já espera. Aqui a gente tá falando sobre relacionamento. Uma situação insustentável para ambos, tá? Porque os dois que despencaram aqui da torre. Uma situação insustentável para ambos está chegando ao fim. Ou pode ser o fim do relacionamento, mas também pode ser o fim de uma briga. Sabe aquelas brigas que vão se estendendo ao longo dos anos? Talvez vocês se resolvam com relação a isso, tá? Não necessariamente quer dizer rompimento. Pode ser rompimento de deixar as coisas superficiais para trás e se preocupar só com o que é importante dentro de um relacionamento mesmo, tá bom? Mas, como esse tarô dos gatos brancos traz umas diquinhas legais, eu trago aqui para vocês. Ele está falando, mesmo quando toda certeza parece arruinada, é necessário manter a calma. O otimismo facilita a volta dos abismos mais obscuros. Então, além, né, disso que eu falei, que pode estar terminando uma briga sem fim, se vocês se encontram num momento muito obscuro, num fundo de poço, haja com otimismo, porque ele ajuda você a sair do fundo do poço, tá? E fala aqui também, mesmo que tudo esteja parecendo ruim, mantenha a calma, tá? Não perca a calma, certo, Virgem? Nesse teu relacionamento aqui, ou mesmo, né, se tem alguma ação, falou de justiça aqui, então pode ser que algum pedaço do processo esteja chegando ao fim, mas é necessário você ter calma e ter otimismo, porque a gente sabe que aqui nada é rápido, né? E é engraçado como que saiu a justiça na casa que é regida por Libra, né?
Mas a justiça saiu aqui no aspecto sombra dela, ou seja, o que você precisa trabalhar em você, Virgem. Quando ela sai nesse aspecto sombra, ela pode estar falando sobre uma certa inércia. Sabe quando as balancinhas, não é que elas equilibram, elas simplesmente tanto faz quanto fez se estiver equilibrado, tá? Pode estar falando de uma sensação de recuar, sabe? De você abandonar. Trabalhe isso, porque isso daí nada mais é do que insegurança. De novo, é a ansiedade, tá? Falando sobre você. Então esse teu aspecto luz pode atrapalhar esse relacionamento, sim. Esse teu aspecto sombra, perdão, pode estar atrapalhando o relacionamento, sim. Você pode estar agindo com um excesso de fraqueza mesmo, de insegurança, sabe? É interessante você não recuar, insista, né, até as coisas se acertarem. Aqui tá falando para manter a calma também. Então, casou a leitura. E agora a gente vai ler sobre a casa 11, que é a casa da inovação. Então, eu tô falando tudo de relacionamento aqui, viu, Virgem? Aqui eu falei do relacionamento familiar, aqui eu falei do relacionamento amoroso e agora a gente vai para o relacionamento de amizades, tá? Então, essa casa da inovação, a casa 11, está relacionada às amizades, aos planos para o futuro, a inovações tecnológicas, esperanças e originalidade. Lógico que o signo correspondente só pode ser Aquário, né? Então vamos ver o que sai para você. Opa, vieram duas seguidinhas aqui. Aspecto luz, aspecto sombra. Olha, no aspecto luz saiu o imperador, tá? O imperador, quando ele sai nesse aspecto, né, de coisa positiva, ele é extremamente estruturado. Então, nas suas amizades, você tem os limites bem definidos, tá? Provavelmente você não é aquela pessoa que deixa qualquer um chegar perto de você, sabe? E mesmo com as amizades mais próximas, você sabe colocar limites, né? Não deixar, ou a pessoa invadir o seu espaço. Eu vou ter que tomar água, desculpa. Pronto. Ou você não deixa a pessoa invadir o seu espaço, ou você põe, como se diz, você delimita, né, até onde vai aquela amizade. E aí ele dá uma dica também nesse tarô dos gatos brancos. Agir com punho de aço, com uma luva de pelica, ajuda a preservar o poder, mas não para sempre. Ou seja, a gente está falando de limites aqui, você pode ser um pouco mais sutil na hora de falar, sai para lá, né? Na hora de falar, não ultrapasse essa linha, na hora de você chegar e falar, não quero que você me, sei lá, telefone às 3 horas da manhã para falar que sorvete que você tomou, amigo, alguma coisa assim. Mas aqui ele está falando, né? Se você for muito suave, se você agir com o punho de aço, mas sempre com uma luva de pelica, pode ser que você não preserve esse poder para sempre. Pode ser que a pessoa... Sabe aquela pessoa que você dá uma mão, ela quer o braço? É mais ou menos por aí, tá? Então, assim, imponha os limites que são favoráveis a você. Isso daqui tá, como se diz, a seu favor, tá certo? E em termos de futuro também, né? A gente lendo aqui, o imperador gosta de tudo muito regrado. Então, assim, não faça muitas loucuras nesse futuro próximo de 30 dias. Siga as regras mesmo, sabe? Seja, como se diz, correto. Haja da forma correta, Virgem. E aqui, né, apareceu no aspecto sombra a força, tá? A força é uma carta que fala de empoderamento, de autocontrole. Quando ela vem nesse sentido sombra, ela fala também de uma baixa energia. É engraçado que parece estar meio relacionado até com o relacionamento afetivo aqui. Vê se não é você que está com uma baixa energia, tá? Mas ela tá falando assim de não ter esse autocontrole, sabe?
de uma coisa de o impulso, né? Porque assim, a sombra é o quê? Ela é a pulsão animal, né? Que a gente precisa maneirar, senão a gente não consegue conviver em sociedade. Quando vem no aspecto sombra sobre as amizades, tá falando para você prestar atenção nesses impulsos que você tem de falar. Nem sempre é bom a gente falar tudo, ainda mais virgem. Gente, virgem é um problema. Na hora que vai falar o que pensa, assim, acha que todo mundo tá tranquilo de ouvir do jeito que ele fala, entendeu? E se assusta quando a pessoa fica chateada. E então, assim, trabalhe, né? É tanto essa baixa energia quanto essas emoções brutas, tá? É um ponto de alerta aqui para você, como se diz, conseguir trabalhar, conseguir manter as amizades e também sobre o seu futuro, tá? Não tem essas pulsões. Você viu como é que casou aqui? O imperador está falando para você ser regrado, e aqui veio falando da força para você não ter impulsos, né, assim, agressivos, vamos colocar assim. E, Virgem, vendo essa leitura aqui, o que me veio como sugestão terapêutica? Eu lembrei do óleo de patchouli. Por quê? O óleo de patchouli, ele trabalha muito bem a ansiedade, né? A gente sabe que ele tem fama de ser afrodisíaco, mas o sentido de afrodisíaco também pode ser, aqui não falou de você comemorar suas conquistas pessoais, o afrodisíaco pode ser você se relacionando consigo mesmo também, sabe? Você tem amor próprio. Ele trabalha a ansiedade e a compulsividade, por isso que eu pensei no patchouli, porque aqui a gente não falamos de pulsão, do impulso, sabe? E ele também é um excelente fortalecedor da psique. Como em algumas cartas aqui apareceu você num aspecto com baixa energia, a sua psique está um pouco abalada, né? O patchouli seria interessante para você trabalhar esses aspectos que estão sem energia. 2 gotinhas no colar pessoal, certo? E essa foi a nossa leitura de hoje. Você já curtiu esse vídeo? Se inscreva no canal se for novo aqui e já ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe seu comentário para mim e compartilhe este vídeo com amigos que também são ou podem se tornar fãs do tarô. Agenda de novembro tem ainda horários. Na legenda do vídeo você encontra o link. Em breve eu volto com mais novidades. Tchau, tchau!